Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Queridos irmãos, uma boa noite. Quero saudar cada um de vocês na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção podermos mais uma vez estarmos juntos para esse momento de crescimento espiritual, esse momento de estudarmos juntos a palavra e de sermos edificados e consolados pela palavra de Deus. Bênção de Deus você poder estar aqui comigo para esse tempo especial. Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que hoje, mais uma vez, eu e você, nós estejamos na presença do Rei da Glória. Levantemos a nossa vida diante do Senhor. Levantai-vos, ó portais eternos. Essa é uma conclamação a nós para estarmos adorando ao Senhor, que é o Rei da Glória, aquele a quem pertence os céus e a terra, o mundo e tudo que nela se contém. Vamos curvar nossa fronte
e orarmos ao Senhor, colocando nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, nos colocamos na Tua presença, Senhor, e imploramos o derramar da Sua graça sobre os nossos corações, quando abrimos a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, dirigidos pelo Teu Espírito, sermos edificados por ela. Senhor, perdoa os nossos pecados, tira do nosso coração tudo aquilo que porventura possa impedir a nossa comunhão com o Senhor. Faça fluir, ó Deus, sobre nós o poder do Espírito Santo, edifica as nossas vidas. Nós te oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar nesse espírito de louvor, esse espírito de exaltação ao Rei da Glória, louvando ao Senhor com algumas canções. Participe agora desse momento especial também de louvor a Deus para a edificação das nossas vidas e para preparar o nosso coração para o estudo da Palavra de Deus. Vamos cantar. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer.
Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Queridos irmãos, nós vamos então dar continuidade à exposição desse tema que propusemos há algum tempo, fundamentos de uma vida bem-sucedida. E para aproveitarmos melhor o tempo possível, você, por favor, abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Ao final do nosso culto, eu quero orar com vocês e continuamos orando por essa situação em que estamos aí vivendo há tanto tempo, né? Há mais de um ano já, essa pandemia e todas as suas consequências. Vamos continuar intercedendo por isso, não podemos nos cansar de interceder. E vamos orar por aqueles que estão enfermos, têm sido afligidos diretamente por essa pandemia, outras enfermidades. Vá colocando no chat aí os pedidos de oração, que posteriormente, ao final do nosso culto, nós vamos orar por todos eles. Hebreus capítulo 11 é o nosso texto central para o nosso estudo hoje. O tema do nosso estudo, a fé, o firme fundamento de uma vida bem-sucedida. Então, esse assunto hoje é um subtema do tema maior, que é o tema fundamentos de uma vida bem-sucedida. Quais são os fundamentos de uma vida bem-sucedida? O que eu e você precisamos verificar na nossa vida que esteja fundamentando a nossa vida? O que
no que de fato eu estou baseado. Qual é a minha base? A palavra de Deus nos exorta a estarmos atentos a isso. Então, hoje, Hebreus capítulo 11, começando a leitura, por favor, me acompanhe. Essa leitura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, àquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinham dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto a seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé,
Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Lemos até o versículo 29, Hebreus capítulo 11, versículo 29. O texto do capítulo 11 vai até o versículo 40. E eu não vou ler todo o texto, também para não ficar muito cansativo para nós, mas seria muito bom que os irmãos depois continuassem fazendo essa leitura. E nós vamos aqui fazendo alguns destaques no nosso estudo a partir de olharmos um pouco para esse texto da Palavra de Deus. Antes eu quero convidar você para orarmos mais uma vez. Feche os seus olhos e peça para Deus falar ao seu coração. Peça para que Deus, mais uma vez, dê entendimento e clareza a você. Peça para que Deus dê ouvidos para ouvir, um coração receptivo para receber a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Aliás, irmãos, essa é uma convicção que não podemos abrir mão, a convicção de que quando abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Você crê nisso, querido? Esse momento, meu irmão, minha irmã, queridos, ele se torna especial somente por isso. Não é porque nós somos boas pessoas, somos bem-intencionados, não. Esse é o momento em que a graça de Deus se manifesta na nossa vida de uma forma muito especial. Quando abrimos a sua palavra, Deus fala conosco e Deus nos dá a habilidade para ouvir. Um coração quebrantado na presença dEle. Quero desafiar você a se concentrar e a me acompanhar nesse momento, para que Deus possa de fato abençoar ricamente a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, abrimos a Tua palavra com muito temor e tremor, porque não é uma palavra qualquer, não é qualquer pessoa nos dizendo, não é qualquer autoridade, é o Senhor a quem pertence toda a terra, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é o Senhor Deus que um dia voltará glorioso para a redenção final de todas as coisas. É o Senhor que fala conosco. Senhor, nós nos alegramos tanto e ao mesmo tempo sentimos temor, porque o Senhor fala conosco. E pedimos agora que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração e ela seja uma semente caindo em boa terra e produza muitos frutos, para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Querido, esse estudo que nós nos propusemos a fazer, ele está baseado em Mateus, capítulo 7, quando Jesus termina o Sermão do Monte. E nós destacamos como texto básico, Mateus capítulo 7, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que nos interessa é conhecer um pouco mais sobre esse homem que edificou sobre a rocha. Isso é o que nos interessa. É saber quais os fundamentos que dão sustentação à minha vida quando vierem as dificuldades, quando vierem as provações, quando vierem, como nós estamos vivendo, e eu tenho procurado chamar de dias tão difíceis. Dias difíceis estamos passando. E a pergunta é:
Como que você tem suportado a pressão, o estresse desses dias difíceis? Tudo isso tem a ver com o fundamento sobre o qual você tem construído a sua vida. Esse é o assunto principal do nosso estudo. E Jesus diz que aquele que ouve e pratica as suas palavras, esse é o homem sensato, prudente, que construiu sobre a rocha. Também a palavra de Deus nos diz em seguida que o homem insensato e imprudente, que ouviu a palavra, mas não praticou, esse homem imprudente também foi açoitado pelas provações, pelas tribulações, pelas angústias da vida, mas a sua casa não suportou, e foi grande a sua ruína. O que nos interessa é sermos edificados e orientados pela palavra de Deus a construir a nossa vida sobre a rocha. Hoje eu quero falar com você sobre mais um dos fundamentos que precisam estar aí na sua vida, na base da sua vida, na base das suas convicções, na base da sua existência, para dar a você sustentação. Precisamos sempre lembrar que nenhum de nós, por mais fiéis que sejamos, estamos isentos de provações. E eu sei que alguns de vocês que estão me ouvindo agora, estão vivendo provações, estão vivendo tribulações, estão vivendo angústias. Quem sabe enfrentando esse drama terrível dessa pandemia, dessa enfermidade que assolou a sua casa, quem sabe ainda em luto por algum querido que você teve que sepultar. Enfim, são muitas as tribulações e angústias do tempo. E eu sei que você tem passado por elas. E a minha palavra é para orientar você a que você continue edificando a sua vida sobre a rocha, para que você possa ter sustentação nesses dias difíceis e para que a sua vida não desabe diante das provações. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala de mais um fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Outras versões, como a versão atualizada, traduz um pouco diferente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu usei a tradução da corrigida, porque ela tem uma tradução que atende mais ao nosso propósito. Quando ela traduz certeza, convicção, por fundamento. Ora, a fé é esse fundamento, essa convicção de coisas que a palavra de Deus pregou, nos ensinou, e esse fundamento é essa convicção de que essas coisas vão se cumprir, porque é a palavra de Deus que disse. Eu quero, inicialmente, voltar com você um pouco no tempo, para nós embasarmos melhor esse assunto, a fé como firme fundamento de uma vida bem-sucedida. E eu volto lá na Idade Média, por ocasião de um dos maiores eventos da nossa história, a Reforma Protestante. Eu quero voltar um pouco lá com você, para tomar como base a importância, verificarmos a importância da fé como firme fundamento. Por que eu quero voltar lá no passado com você? Porque a Reforma Protestante foi um evento, depois do Pentecoste, foi um evento que marcou a vida da igreja e foi uma clara, evidente demonstração do poder de Deus na vida da sua igreja, revitalizando a igreja. E a pergunta é, o que estava acontecendo naquele tempo? Como era a igreja naquele tempo? Como era a vida dos fiéis no tempo da reforma? Então preste atenção, e eu escolhi aí alguns pontos com você. Em primeiro lugar,
Os dias da reforma eram dias de verdadeira confusão doutrinária. Eram dias em que as pessoas não tinham convicções muito claras acerca do que criam e nem por que criam. Aquela foi uma época de grandes incertezas, de misticismo e de intensa confusão. Observe você, à medida que eu vou falando, as semelhanças dos dias da reforma com os nossos dias. Confusão doutrinária, será que nós estamos vivendo isso? Deixe-me fazer uma pergunta muito ousada para você e talvez até um pouco desconfortável. Você sabe no que você de fato crê? E por que você crê? O apóstolo Pedro diz que nós temos que estar preparados para dar razão da nossa fé, das nossas convicções. Você se sente preparado para dar razão das suas convicções? Então, aquele tempo era um tempo de verdadeira confusão doutrinária e, no meu entendimento, não é diferente dos dias de hoje. Basta você ligar a sua televisão e você vai ver a confusão doutrinária que é pregada nos púlpitos por aí. E tem hora que você pergunta, como eu já vi muita gente fazendo, e eu já fiz, mas isso é igreja? Segundo ponto, que caracterizava aqueles dias da reforma, uma liderança ignorante. Ah, sim, a igreja naquele tempo tinha sérios problemas na liderança. A liderança que deveria estar preparada para conduzir o povo, para pastorear o povo, para apacentar o povo. A liderança que deveria estar preparada para instruir o povo no caminho que deveriam seguir, era uma liderança alvo de chacotas, e era notável a ignorância da palavra de Deus por parte da liderança. Não havia verdadeiro ensino das Escrituras, e o que dominava era a tradição e as superstições. Eu já fiz esse exercício com os irmãos aqui, em outras ocasiões, então eu vou relembrar vocês. Eu tenho aqui um exemplar da Bíblia. O que é o plano de Deus para nós? O que a palavra de Deus nos ensina? Que a Bíblia Sagrada, ela precisa ser autoridade sobre nós, ou seja, ela está acima de nós. Eu estou fazendo essa representação para você gravar. A Bíblia acima de nós, ela é autoridade. Ela é a única regra de fé e prática. Isso é o que a palavra de Deus sempre ensinou. O que aconteceu na Idade Média? A palavra de Deus deixou de ser autoridade. E passou a ser autoridade as tradições. E quando a palavra de Deus deixa de ser autoridade sobre nós, nós somos guiados pela intuição. E a intuição leva naturalmente à superstição. Quando eu não tenho firmeza e convicção da palavra de Deus, eu me torno supersticioso, uma pessoa ansiosa e dominada pelo medo, e que recorro a todos os artifícios que apareçam diante de mim para que eu tenha segurança. Então, o segundo aspecto, uma liderança despreparada. Pergunta a você, irmão, tem alguma semelhança com nossos dias? Terceira, superficialidade religiosa. O compromisso e a apropriação pessoal do Evangelho era uma coisa extremamente rara. As pessoas não eram zelosas no cumprimento da palavra de Deus, até porque não conheciam. Aqueles que se mostravam zelosos, na verdade, eram vistos pela igreja como hereges. Inclusive, alguns deles foram queimados na fogueira por serem zelosos à palavra de Deus. E aqui eu cito, por exemplo, o nome de John Huss, que foi um pré-reformador queimado na fogueira por ser zeloso na prática da palavra de Deus. Aquele tempo era um tempo, então, de superficialidade religiosa. Não havia comprometimento com a prática da palavra de Deus. Quarto lugar, acentuada
separação entre o clero e os leigos. Os leigos, ou seja, aqueles que não estavam na liderança, ou que não tinham alguma formação teológica, eram desprezados, não sendo vistos como membros da igreja. Na verdade, se tornavam aquilo que a gente chama de massa de manobra. Eram explorados, maltratados pela igreja. E era um tempo que somente o clero, ou seja, a liderança maior da igreja e os ricos que eram reconhecidos e valorizados. Então, o membro da igreja, que não tinha nenhuma formação intelectual ou formação teológica, que não era reconhecido como líder, era um membro comum da igreja. Ele não era reconhecido como capaz de ler, de estudar, de interpretar a Bíblia, e muito menos capaz de pregar o Evangelho. Ele era desprezado. E por conta disso ele era manipulado. Quinto aspecto, superstição religiosa. Já falamos um pouco sobre isso e eu enfatizo. A ignorância religiosa resultava em ansiedade e, consequentemente, as pessoas se agarravam a qualquer apelo supersticioso. Como resultado, a igreja daquela época se parecia mais com a instituição pagã do que com o cristianismo bíblico. Superstição religiosa. Será que tem a ver alguma coisa com os nossos dias? Quando, por exemplo, você começa a explorar a fé das pessoas, vendendo objetos, entre aspas, ungidos ou sagrados, isso lembra você alguma coisa em nossos dias? Eu creio que sim. Eu creio que nós concordamos que todos esses aspectos que estavam presentes lá na Reforma, lá na Idade Média, de alguma forma também se manifestam em nossos dias. E qual foi a reação da igreja diante desse cenário caótico? O que aconteceu ali então, pastor, para que houvesse uma mudança? Homens, mulheres despertados por Deus, redescobriram na Bíblia Sagrada o firme fundamento, a fé bíblica, a fé verdadeira. Os reformadores, então, que são esses homens, que Deus usou para promover esse movimento de mudança, de transformação daquele cenário caótico, aquele movimento de reavivamento, que Deus usou homens e mulheres para fazer, eles resumiram a fé verdadeira, o fundamental, em 5 pontos. E eu quero destacar com você hoje esses 5 pontos também. Qual o primeiro ponto? Qual a primeira convicção? Qual a primeira verdade que precisa compor a minha convicção ou a minha fé? Somente a Bíblia possui autoridade final sobre os cristãos. Então, lembra de novo do meu exercício? O que havia, Deus ensinou na Bíblia, na sua palavra, que ela é autoridade sobre nós. Única regra de fé e prática. Idade Média, a Bíblia perdeu esse lugar para as tradições, para os costumes, para as superstições. O que a Reforma fez? Trouxe de volta a palavra de Deus como autoridade sobre a vida do povo, sobre a vida das pessoas. Então, os reformadores procuraram trazer de volta esse ensino que no tempo havia se perdido. Por isso eles chamaram somente a Escritura. Alguns livros trazem até a tradução em latim, sola Scriptura, ou seja, somente a Bíblia Sagrada possui autoridade sobre nós. Quem diz o que eu devo fazer como cristão, o que é certo, o que é errado diante de Deus, não é a igreja.
não é o pastor, é a palavra de Deus. O que diz que é pecado, o que não é pecado, quem diz como eu serei salvo, quem diz o que eu sou, o que eu preciso, quem diz o caminho do céu, não é a igreja, não são os líderes, é a palavra de Deus. É ela quem diz. Eu, como pastor, como líder, preciso ensinar o que a Bíblia diz. Isso é você ter a Bíblia como autoridade final sobre a sua vida. Esse é o primeiro ponto da fé. O segundo ponto da fé. O propósito da existência humana é viver em comunhão com Deus e para a sua glória. Qual é o fim do homem? Por que nós existimos? Se você não tem a Bíblia como autoridade sobre a sua vida, você está perdido. Me desculpe dizer isso, mas você está perdido. Porque você ainda não descobriu por que você existe. Aí a minha vida, a sua vida, vai se resumir em nós vivermos aqui para angariarmos fortuna, ou para conquistar as coisas materiais. Nossa vida vive em função disso. Ter, mais ter. Então eu vou crescendo, vou ter uma profissão e o meu objetivo é me enriquecer ou ter coisas materiais. A minha vida se resume nisso. Qual é o fim principal do homem? O propósito da existência do homem é viver em comunhão com Deus e viver para a sua glória. Então a palavra de Deus nos ensina isso, e isso é uma convicção que precisa estar no meu coração. Por que eu existo? Eu existo para a glória de Deus. Terceiro lugar, qual o outro elemento que precisa compor a minha fé, as minhas convicções? Em tempos difíceis, o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito e suficiente para a redenção do pecador. Uma vez que o pecado entrou no mundo, conforme a Bíblia ensina como autoridade, uma vez que o meu propósito é viver para a glória de Deus e eu não alcanço esse propósito, isto se chama pecado. Quem me livra do pecado? Quem me livra da condenação? Quem me livra do erro? Quem é capaz de perdoar as minhas faltas e os meus pecados? Quem é capaz de me livrar dessa culpa que eu carrego diariamente? Somente Jesus. Ele é o único Salvador, único e suficiente Salvador. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Cristo não precisa de mais nada, nem nós precisamos de mais nada. A obra de Cristo não precisa de mais nada, de acréscimos. Não é a obra de Cristo e a igreja que me salva. Não é a obra de Cristo e as minhas boas obras que me salvam. Não, quem me salva é Cristo Jesus. Porque o sacrifício dele foi perfeito, foi completo. Eu não preciso entrar com nada. O que Cristo fez foi suficiente para a minha salvação, para a minha redenção. Só Ele tem poder de perdoar os meus pecados. Amém, gente? Quarto lugar, a salvação é somente pela graça. Essa é uma pergunta que todo ser humano faz. Como posso ser salvo? Às vezes a pessoa não fala, mas ela pensa. Se a vida me faltar agora, será para onde eu vou? Se a vida me faltar agora, será que eu vou estar no céu? E será que eu fiz alguma coisa aqui suficiente para ser salvo? Muitas pessoas falam sobre isso. No meu trabalho de evangelização, tantas vezes as pessoas têm me dito isso. Eu estou me esforçando para ser salvo. Não, meu irmão, não há nada que eu e você venhamos a fazer que nos torne merecedores da salvação. Por favor, querido, preste atenção no que eu vou dizer a você. Eu não sei qual é o seu grau de intimidade com Deus, eu não sei qual é o ponto em que você está na sua vida espiritual, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nada que você venha fazer tornará você merecedor da salvação. Eu e você não merecemos a salvação. E talvez você me pergunte, pastor, então estamos perdidos? Não, porque o que Cristo fez por nós é suficiente para a nossa salvação. Não é o que eu faço, por favor me entenda,
Não é o que eu faço que vai me dar o direito de ser salvo. O que me dá o direito de ser salvo é o que Cristo fez por mim. Coloque isso no teu coração, querido. E talvez você me pergunte, pastor, então para que boas obras? Nós fazemos boas obras porque somos salvos. A graça de Deus operou no meu coração. Deus me amou não sendo eu merecedor. Deus amou você mesmo sem ser merecedor. Então, uma vez salvos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou viver para a glória de Deus. As boas obras é resultado de um coração agradecido por essa graça que foi derramada. Porque Deus me aceitou, porque Deus me salvou, porque Deus perdoou os meus pecados, porque Deus me assegura a vida eterna no céu, então eu sou eternamente grato. E a minha vida será usada para agradar a Deus e para fazer boas obras. Então a salvação é somente pela graça. As boas obras é resultado de um coração que foi salvo por Jesus. Louvado seja Deus por isso. As minhas obras, meu irmão, e as suas só são aceitáveis porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. Porque senão nada do que eu fizesse seria aceitável. Não importa o que você venha fazer, se Jesus Cristo não está no seu coração, Deus não aceita as suas obras. Elas serão vistas apenas como mero esforço humano, não passarão disso. Poderão trazer algum benefício? Sim, poderão trazer algum benefício, mas não um benefício para a salvação. Salvação é somente pela graça. Quinto lugar e último, somente pela fé, o cristão pode desfrutar das bênçãos da salvação concedidas por Cristo. Somente pela fé. Uma vez que você está em Cristo, como que agora você vai viver? Você vai viver para a glória de Deus. E você vai desfrutar das bênçãos de Deus, das bênçãos que Deus tem para você. Você vai participar das promessas da palavra de Deus pela fé. Por isso a fé é o firme fundamento. Se você olhar para o texto que nós lemos agora, você vai perceber que o que tornou estes homens que nós lemos aqui, que chamamos de heróis, o que tornou esses homens heróis e modelos para nós, foi porque edificaram a sua vida sobre o firme fundamento da fé. Então agora você olha para o texto novamente, por favor, Hebreus capítulo 11, e você vai ver ali que cada um desses homens que foram citados no texto, são homens comuns como eu e você. Homens que passaram por problemas, por dificuldades, homens que cometeram pecados, cometeram erros. Então você me pergunta, pastor, mas então o que diferencia esses homens? Por que eles são, para nós, heróis da fé? Porque eles construíram a sua vida sobre o firme fundamento da fé. Eles tinham convicções de fé que eram baseadas na palavra de Deus. Poderíamos resumir o que é a fé, ou o firme fundamento da fé, com a seguinte declaração. Está sendo projetado para você aí. Se você quiser anotar, não sei se você vai conseguir, mas vai ficar gravado no nosso culto, você vai poder ver isso quantas vezes você quiser. Quando eu falo edificar a vida sobre o firme fundamento da fé, que fé é essa que eu estou falando? Então vamos lá. A verdadeira fé é o conhecimento e a convicção de que tudo que Deus revela em sua palavra é verdade. Primeiro ponto da verdadeira fé. A Bíblia é a verdade. Verdade absoluta,
sobre a minha vida e sobre tudo. Esse é o primeiro ponto. Pastor, será que a minha fé é verdadeira? Vamos conferir. Primeiro ponto, a verdadeira fé é o conhecimento e a convicção de que tudo que Deus revela na sua palavra é verdade. Segundo ponto, a verdadeira fé é também uma certeza profunda de que não somente outros, mas eu também estou em paz com Deus e recebi a salvação. Louvado seja Deus. E eu espero de verdade, irmãos queridos, que vocês tenham em seus corações essa certeza. A certeza de que não são somente os outros, mas eu sou salvo, eu recebi a salvação por meio de Jesus e estou em paz com Deus. Estes, continuando a definição, são dons da graça absoluta, ou seja, são coisas que Deus me concede sem que eu mereça, presentes que Deus me dá sem que eu mereça. Estes são então dons da graça absoluta, obtidos para nós por meio de Cristo Jesus. Pastor, por que eu posso ter certeza disso? Primeiro, porque a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que você recebe essas bênçãos, não é por causa de você, é por causa do que Cristo fez. Essa fé verdadeira é criada em mim, pelo Espírito Santo, por meio do Evangelho. A fé verdadeira vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Querido, vamos olhar mais uma vez rapidinho nessa definição? O que é a verdadeira fé? Que fundamento, pastor, é esse? Que precisa estar aí na base da minha vida? Que fé é essa? As pessoas às vezes confundem fé com crendice. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu acho que fé é isso. Não é questão de acho. Veja aí, a verdadeira fé é conhecimento e convicção. Conhecimento do quê, gente? De novo, conhecimento da palavra. Eu conheço a palavra e aceito que essa palavra é a autoridade final sobre a minha vida. Esse é o primeiro ponto da fé. De onde vêm as suas convicções? Vem da palavra, porque ela é autoridade sobre mim. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que o meu pai me disse, não é o que a minha avó ensinou, não é o que a minha avó praticou, não. É o que a palavra de Deus diz. Porque vovó e vovô, o papai e mamãe podem estar errados também. A palavra de Deus é a verdade final sobre a minha vida. Esse é o primeiro ponto da fé. Segundo, baseado no que diz a palavra, eu tenho convicção de que sou salvo e que tenho paz com Deus por meio daquilo que Cristo fez por mim. Terceiro ponto, essa fé verdadeira, ela é criada em mim pelo Espírito Santo. Quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo aplica essa palavra e vai trazendo fé, vai trazendo convicção. A convicção é gerada pelo Espírito quando eu estudo, quando eu leio, quando eu ouço a palavra de Deus. Vocês se recordam nos estudos anteriores que nós falamos da importância do ouvir e do estudar? Porque no ouvir a palavra e no estudar a palavra, o Espírito Santo de Deus cria fé em nós. Essa fé que precisa ser o firme fundamento da minha existência, ela é criada pelo Espírito Santo. Agora mesmo, quando nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, irmãos, nós cremos que o Espírito de Deus está operando isso em nós. Não é a beleza ou a força da palavra do pastor, não é a inteligência do pastor, não é a capacidade do pastor, não. O Espírito de Deus age em mim, age em você. Então ele usa aquilo que ele mesmo me deu. A capacidade que eu tenho, a inteligência que eu tenho, a capacidade que você tem, a inteligência que você tem, foi Deus que te deu.
Então Deus usa aquilo que Ele mesmo me deu e faz de mim um instrumento, mas a obra é do Espírito através de mim. Não é uma obra minha, é do Espírito. Eu sou apenas um instrumento. Você é apenas um instrumento. Aliás, não é apenas, né, gente? Glória a Deus por isso. Sermos os instrumentos do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra. E à medida que nós vamos pregando a palavra, irmãos, o Espírito vai abrindo nosso coração, vai trazendo entendimento, vai trazendo revelação, vai amolecendo nosso coração, para que essa palavra crie raízes e produza frutos para a justiça e para a glória de Deus. Finalmente, eu quero falar com você, em termos conclusivos, 3 conclusões práticas. Primeiro, a vitalidade da sua fé, a força da sua fé, está intimamente conectada com o estudo diário da palavra de Deus. Bom, quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Nos estudos anteriores, quantas vezes eu falei sobre você com isso? Não adianta ter a Bíblia na cabeceira da cama, não adianta ter a Bíblia ali na entrada da sua casa, não adianta ter a Bíblia em cima da mesa do escritório, não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço. Eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso aprender a amar, a estudar a palavra de Deus. Eu preciso me dedicar a isso, aprender a ouvir a palavra de Deus, aprender a ouvir Deus falar comigo. Então, a força da sua fé está ligada a essa dedicação à palavra. Quanto mais dedicada à palavra, mais firme e profundo será esse fundamento. E é Ele que vai dar sustentação à sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. A força, a vitalidade, o vigor, a beleza, a pureza das suas convicções está ligada ao estudo diário da palavra. Segundo lugar, cada cristão, veja que eu fiz questão de colocar eu não diz os cristãos, não, cada cristão, eu e você, somos responsáveis pela propagação do Evangelho. E precisamos nos envolver no trabalho da igreja, no ministério da igreja, para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual. Um dos problemas do tempo da Idade Média, quando veio a Reforma, é que as pessoas que eram membros da igreja achavam que a missão de pregar o Evangelho era a missão apenas dos líderes. E os líderes não ensinavam isso para os leigos, para a igreja. Aliás, até em nossos dias, como eu já disse, se percebe isso ainda, né? As pessoas sendo manipuladas e não sendo preparadas para pregar o Evangelho. E isso não é verdade. A Bíblia diz que eu e você somos reino de sacerdotes. Fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos amou. Você não precisa ir para um seminário para ser um pregador da palavra de Deus. Você não precisa ter um curso de teologia. Deus pode chamar você para ser um pastor, um teólogo, um missionário, mas muitos não são chamados. Você sabe disso. E essa tarefa não é apenas desses chamados para ser pastor. É tarefa minha, é sua. Eu e você fomos chamados para isso. Terceiro e último lugar, Deus está sempre interessado e comprometido com a igreja. Ele sempre intervém para benefício da revitalização do seu povo e nunca abandona aqueles que nele confiam. Deus está profundamente comprometido comigo e com você, conosco como igreja. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Foi por causa do seu comprometimento comigo e com você. A Bíblia diz que ele me amou você. E ele amou tanto, ele estava tão comprometido, que ele deu a sua própria vida por mim e por você. Deus está comprometido com a sua igreja. E em períodos em que a sua igreja, o seu povo, de alguma forma manifesta frieza espiritual, indiferença, como tantas vezes a Bíblia nos mostra na história do povo de Israel, e nesse tempo Deus intervém
e revitaliza, reaviva a sua obra. Isso não serve apenas para o coletivo, para mim também, para a minha vida pessoal e para a sua vida. Deus intervém na nossa vida para a nossa revitalização da nossa fé. Às vezes uma provação, às vezes uma tribulação, às vezes um problema que persiste na nossa vida, é Deus dizendo assim: meu filho, vamos voltar à comunhão com Deus. Alguém disse que as provações são as melhores mestras, os melhores professores, e de fato são mesmo. As provações nos conduzem de volta à presença de Deus com o coração puro e mais dedicado. Deus está comprometido com a sua igreja e sempre intervém para benefício do seu povo e daqueles que nele confiam. Querido irmão, eu quero terminar orando por você, para que Deus continue dando a você clareza, iluminando a sua mente, para que você verifique os fundamentos da sua vida. Eu sei que os tempos não têm sido fáceis, e talvez esse tempo dure mais um pouco, eu não sei por quanto tempo. E talvez esse tempo passe, e depois de um tempo teremos tempos difíceis novamente. A nossa vida é assim. Nossa vida é assim. Enquanto estivermos nesse mundo, gente, nós estamos sujeitos a essas provações, essas tempestades, essas tribulações. Estamos sujeitos a perseguições, a enfermidades. Estamos sujeitos a essa onda de dificuldades. Mas o que mais importa, de fato, é onde nós estamos fundamentados. É o fundamento sobre o qual a nossa casa está construída, porque quando vierem as provações, eu e você vamos permanecer de pé para a honra e para a glória de Deus. Que a fé em Cristo Jesus, a fé verdadeira, baseada na palavra, seja o firme fundamento da sua vida. Deus te abençoe. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Vou estar orando pelos pedidos que estão aí no chat. Não vou mencioná-los individualmente. Deus sabe. E nós vamos orar de modo geral por vocês que estão aí conectados, pelos pedidos que vocês colocaram aí. E ore comigo, por favor, nesse instante. Senhor Deus e Pai, como é bom pertencer ao Senhor. Na verdade, diariamente, a todo instante, o Senhor vem falando ao nosso coração e nos dando convicção de que somos do Senhor. Que bom, ó Deus, pertencermos ao Senhor. Que bom, ó Deus, podermos ter a convicção de que o Senhor cuida de nós. Que bom, Senhor Deus, ter em nossos corações a convicção de que somos salvos, de que temos paz com Deus. Que bom, Senhor Deus, podermos ter a convicção de que quando a vida nos faltar, estaremos no céu com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Que bom, Senhor Deus, saber que enquanto aqui nesta vida, vivendo dificuldades, a sua presença nos dará força, o teu Espírito nos guiará, a tua palavra nos trará consolo e direção. Que bom, Senhor, sabermos que não passamos por esse mundo sozinhos, que o Senhor está sempre conosco, sustentando a nossa vida, nos abençoando, nos guiando, consolando nosso coração. Que bom, ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o teu Espírito desperta fé em nossos corações. Agora mesmo, ó Deus, louvado seja o teu nome pela operação do Espírito em nossos corações. Fortalece a fé dos meus irmãos, fortalece a minha fé. Nós te oramos, nós te pedimos, em o nome de Jesus, nosso querido, nosso amado Salvador. Amém e amém. Despeço você com a bênção do Senhor, que o amor de Deus e a graça maravilhosa de Jesus, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe com um
abençoado resto de semana. Essa semana é uma semana especial para nós. Todos os dias são santos e especiais, né? Mas essa semana nós temos aí no nosso calendário a celebração da Páscoa no domingo, na sexta-feira a morte de Cristo, no domingo a ressurreição. Que Deus possa abençoá-lo e aproveite esse momento para reunir a família, para celebrar a Cristo como Senhor e Salvador. Aproveite esse momento para contar a história da Páscoa, que está lá no Velho Testamento, tem raiz lá no Velho Testamento. Aproveite esse momento para contar para os filhos essa história, para ensinar, para mostrar para eles o que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser.